Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. No vídeo de hoje, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre as minhas últimas leituras e as minhas leituras em andamento. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque no dia a dia, na correria, nem sempre a gente consegue gravar um vídeo para falar de forma aprofundada sobre cada uma dessas leituras. Mas eu percebi que algumas dessas leituras foram muito significativas e eu quero compartilhar com vocês, mesmo que só um pouquinho, deixando claro a indicação daquelas que eu mais gostei e contando para vocês o porquê. Começando então pelas minhas leituras de carnaval. Eu gravei um vídeo sobre as minhas leituras de carnaval, aqueles livros que eu leria durante o feriado. E foi o que eu efetivamente fiz. Na verdade, eu iniciei e finalizei depois. Começando então pelo Sonho dos Heróis, do Adolfo Bioy Casares. Eu nunca tinha lido nada do autor. É um livro muito bem escrito. O enredo em si é muito simples. Ele traz aqui o clima de Buenos Aires, como que era o comportamento das pessoas, o que era a evidência, o que era essa experiência do carnaval na juventude de uma pessoa, o que se costumava fazer. E nós temos aqui personagens muito peculiares, como, por exemplo, o próprio personagem central, que é o Emílio Gauna. O Emílio, ele decide ter essa aventura de carnaval ao ganhar um dinheiro que ele normalmente não ganhava. Por quê? Porque ele trabalhava numa oficina mecânica. Então, ele aposta numa corrida de cavalos que o barbeiro onde ele ia indica. Ele resolve, então, que apesar de ter uma namorada, ele não passaria o carnaval com ela, sim com esses amigos. E é o que ele efetivamente faz. Ele se diverte muito e ele conhece uma mulher mascarada. Só que no terceiro dia de carnaval, algo acontece. E ele tem uma lembrança muito vaga de que não é algo muito positivo. Mas ele quer reencontrar aquela mulher mascarada, porque ele não sabe quem era e ele ficou fascinado por ela e ele percebeu que eles tinham uma química, que eles poderiam ter ficado juntos, mas algo interrompeu eles ficarem juntos. E algo impactante que aconteceu aqui que ele precisa relembrar, ele precisa reviver. E ele começa a correr atrás disso e a história se desenrola basicamente a partir disso. O que é interessante, assim, o que foi mais interessante para mim? A parte final do livro. Porque durante a leitura como um todo, eu não estava gostando muito, estava um pouco repetitivo, era aquela mesma visita aos amigos, aquela mesma situação do querer relembrar. O fato é que não é um livro que eu tenho vontade de reler. Mas se você quer conhecer o Carnaval de 1927, observar um pouco de Buenos Aires, da atmosfera, da cultura, dos costumes e, claro, ter contato com um ótimo escritor que foi influenciado pelo Júlio Cortázar, inclusive, que tinha essa admiração pelo autor e se inspirou nele, né, para construir a sua obra, então leia O Sonho dos Heróis. Mas não foi um livro que me impactou sobremaneira, não foi um livro que eu diria que quero reler ou que eu adorei, mas é um livro que vale a pena pelas questões, como eu já comentei, culturais e também para você observar as semelhanças, se você é um grande fã do Júlio Cortázar, você ler o Adolfo Bioy Casares, porque tem muita referência à obra do Cortázar aqui dentro. Durante o carnaval, eu também fiz a leitura de uma obra que me impactou bastante, que foi Thérèse de Queiro. Não sei se é assim que fala, porque eu não falo francês. Mas o fato é que o François Mauriac, se é que é assim que se diz o nome do autor, tem uma escrita cirúrgica.
E eu adorei o meu primeiro contato com ele. Eu li muito levada pelo fato dele ter recebido um prêmio Nobel de literatura. Eu tenho um projeto de leitura meu, que é a leitura de escritores que já foram laureados com o prêmio Nobel. É algo que eu gosto muito, pelo qual eu me interesso. Eu me lembrei muito da escrita cirúrgica do Juan Rulfo. Do Juan Rulfo, eu só li Pedro Páramo. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de compreensão do enredo em si. Mas não há como dizer que a escrita dele não é cirúrgica. Cada palavra no lugar, cada ponto, cada vírgula, nada além do necessário. E eu senti muito isso enquanto eu lia Thérèse Desquerot. A premissa dessa obra, basicamente, é falar sobre o que acontece com uma mulher, no caso a Thérèse, que cometeu um crime. Ela foi acusada de envenenar o seu marido, o que ela de fato fez. Mas o que o Mauriac faz com este fato que é tão simples? Ele mostra para nós no início do livro os pensamentos dessa mulher, o como ela está se sentindo logo após o julgamento. E depois ele conta para nós especificamente o que aconteceu, porque a Thérèse volta para casa, ela retoma o contato com o marido, o que acontece, quais são os combinados aqui, mas sobretudo nós temos alguns pontos que vale a pena destacar. Ele traz a sociedade francesa daquela época, focada aqui num vilarejo lá de 1927, traz a questão da culpa e da redenção, que são temáticas muito presentes nos seus romances, porque o Mauriac, ele era um católico fervoroso, e ele também traz uma outra problemática que é muito interessante, que é o protagonismo feminino, porque aqui nós temos uma mulher que logo nas primeiras páginas é descrita como uma mulher que lê, como uma mulher mais inteligente, mais culta do seu vilarejo, e como a sociedade observa essa mulher. O contraste dela em relação ao seu marido, como as famílias deles dois, lá nesse vilarejo do interior francês, lidava com os problemas, qual era o impacto disso socialmente. Então, muito aqui se revela dos aspectos sociais da França do século XX. Essa história é uma história com muitas camadas. Você pode focar em pontos diferentes, mas o fato é, sim, a questão da culpa aqui e da redenção, mas para mim esse aspecto foi muito sutil. Eu não consegui perceber na Thérèse, por exemplo, algo que a gente percebe no Raskolnikov de Crime e Castigo, que é um personagem que se consome pela culpa e busca a redenção de forma obstinada. A Thérèse não faz isso, ou pelo menos para mim, existe uma sutileza do autor ao tratar desse tema. O que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei, foi a questão da mulher que lê, da mulher à frente do seu tempo, da mulher como uma personagem muito inteligente, muito forte, com opiniões muito bem definidas, e da sua adaptabilidade, do quanto essa mulher precisou se encaixar para caber naquela sociedade, naquele vilarejo. Então, se você não conhece Thérèse Desquerot, do François Mauriac, fica aqui a minha recomendação. Um livro irretocável, com uma escrita cirúrgica. E eu confesso que eu já quero ler mais obras do Mauriac. Ele me convenceu com essa obra aqui. Outra leitura incrível que eu fiz recentemente, esse é um lido de janeiro, Cormac McCarthy com seu incrível Meridiano de Sangue. Mais um livro, um autor que eu não conhecia e que eu adorei. Adorei por quê? Porque a escrita do Cormac, ela é bem trabalhada, é um autor que te convence com a forma como ele escreve, ele tem um jeito polido de narrar, as descrições que ele faz te fazem se imaginar naquele local, é muito bonito o jeito como ele descreve as paisagens.
E claro que, se você não está procurando por um livro onde a violência é evidente, você não vai ler Meridiano de Sangue. Agora, se você está interessado em entender um pouco melhor como foi o contato entre a cultura dos brancos, em contraponto com os indígenas, né? Em contraponto com os indígenas, com os apaches, este livro aqui vai te ajudar a entender um pouco melhor. Principalmente a questão do contato conflituoso, dos confrontos que existiram lá na fronteira do México com o Texas. Então, aqui o Cormac vai trazer o quê? Vai trazer um mundo brutal, onde uma gangue de pistoleiros vai cruzar as fronteiras ali entre o México e os Estados Unidos, vai para lugares muito remotos, e a descrição da paisagem que o Cormac faz aqui, do quão desoladoras são essas paisagens, repleta de penhascos, de deserto, de escassez, é fenomenal. Em contrapartida, essa descrição belíssima de paisagens que te transporta para aquele lugar e te faz imaginar o ambiente em que esses personagens estavam, traz também uma violência sem fim, que há sim muitas cenas em que os indígenas são escalpelados, e isso não é uma ficção pura, ele baseou em fatos reais. O Cormac retoma aqui fatos históricos para mostrar para nós um mundo imaginário que pode ter sido e que foi muito cruel, e como esse mundo poderia ter sido efetivamente vivenciado. Então, o real e o imaginário se misturam aqui e trazem essa história fantástica que é o Meridiano de Sangue. Repito, não é um livro para qualquer pessoa. Se você não tem estômago forte, não leia. E se tiver muita curiosidade, assim como eu, esteja preparado para o que você vai encontrar aqui. Porque não é simples, é uma leitura complexa. Teve muitas situações aqui em que os parágrafos não tinham pontos nem vírgulas e que eu precisei retomar várias vezes para ter certeza de que eu estava entendendo alguma coisa. E logo que eu comecei a leitura, nos primeiros capítulos eu soube que não é um livro para uma leitura única, que é um livro que, para ter compreensão, precisa ser lido mais de uma vez. Então eu sei que daqui a um tempo eu vou precisar retomar esse livro e que a segunda vez, a terceira vez que eu fizer a leitura, com certeza vai me mostrar algo que me passou despercebido da primeira vez. Eu também senti muito como se eu estivesse lendo William Faulkner. Quando eu li O Som e a Fúria, eu também tive essa mesma sensação de que para eu compreender melhor, eu precisaria de uma segunda, de uma terceira leitura. Mas essa minha compreensão, eu poderia dizer talvez parcial, de tudo que a obra traz, ela não me impede de recomendar o Meridiano de Sangue, assim como não me impediu e não me impede de fazer propaganda de O Som e a Fúria, porque ambos são livros incríveis. Então, leia o Meridiano de Sangue. Vamos falar agora de leituras em andamento. Maria Altamira, da Maria José Silveira. Estou ainda nos primeiros capítulos e confesso que é uma obra que está me surpreendendo. Aqui eu já conhecia a personagem, uma das personagens centrais, que é a Lely, uma peruana, que depois de um terremoto na sua cidade natal, lá no Peru, acabou perdendo a sua família e precisou se mudar. E nas suas andanças, ela acabou parando no Brasil, conhecendo a aldeia do Paxambá, na Volta Grande do Xingu, no Pará, conhecendo Manuel Juruna, o pai da sua filha. Nós vamos descobrindo aqui as aventuras e todas as situações pelas quais ela passou. Eu confesso que, estando aqui na página 74 do livro, eu já percebi que a Lely é uma mulher muito forte e também muito sofrida, porque ela precisou passar por cada coisa que às vezes você até duvida que alguém pudesse suportar tanto sofrimento.
Então é uma história bem emocionante, é uma história que mexe com você, que te faz pensar como mulher em quantas situações que você na vida também já precisou enfrentar, claro, guardadas as suas proporções, mas em quantas vezes você também já se sentiu do mesmo jeito que a Aleli, por situações que te desafiaram, mas que você igualmente precisou enfrentar. É uma obra bastante interessante, eu ainda não tenho uma conclusão sobre ela, porque ainda me faltam muitas páginas para terminar, mas confesso que estou gostando bastante. Agora um livro de crescimento pessoal, que é um tema que eu também gosto. O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Muito interessante a forma como esse escritor aborda a formação dos hábitos, porque basicamente ele vai trazer uma espécie de ciência do hábito, como os hábitos se formam, quais são os aspectos que mais influenciam na formação de um hábito, como a gente observa cada situação e como podemos tirar proveito delas para que efetivamente a gente consiga implementar alguns hábitos saudáveis, alguns bons hábitos na nossa vida. É um livro muito interessante, não tem a prerrogativa de ser um livro receita de bolo, que você vai simplesmente começar a fazer o que está aqui, misturar tudo e as coisas vão funcionar. Não, ele basicamente te explica como um hábito se forma, te dá algumas dicas sim, de como você pode pensar na hora de implementar alguma nova rotina na sua vida. É um livro muito interessante, que te traz lições valiosas e por isso fica aqui a minha indicação para O Poder do Hábito. E agora, por fim, mas não menos importante, o meu queridinho da vez, Nós, do Zamyatin. Que livro fantástico! Estou na página 158, portanto, mais ou menos na metade do livro, e adorando. Este livro aqui, para quem não sabe, foi o precursor de Admirável Mundo Novo, 1984, Fahrenheit 451, que são outras ficções científicas. E este livro aqui é o que deu, digamos, o pontapé inicial para aquelas obras. E nós descobrimos, ao iniciar a leitura, o porquê. É uma história interessantíssima, um enredo onde o nosso personagem, o D503, é um matemático, vive num mundo lógico, está programando uma integral que tem a prerrogativa de ser uma espécie de um veículo, de um foguete, enfim, que vai sair ali desse lugar onde eles moram, que é o Estado Único, e espalhar as lições do Estado Único, do quanto é bom viver nesse lugar, do quanto as coisas são lógicas, de como as pessoas fazem todas as mesmas coisas nos mesmos horários, do como essa sociedade é boa, do como ela funciona e assim por diante. É o que se pretende com a integral, espalhar tudo aquilo que o benfeitor, que é o governante desse Estado Único, tem feito e de quanto isso tem sido bom para a vida dos habitantes ali do Estado Único. O problema, que eu já descobri aqui, é que o D503 conhece uma tal de I330 e as coisas começam a desandar para o nosso personagem central aqui, que até então levava uma vida muito regrada, cheia de fórmulas, mas quando conhece a I e ela mostra para ele algumas possibilidades que até então eram impensadas, e ele efetivamente desenvolve uma coisa que aqui no livro ele chama de alma, que para o Estado Único é um problema. Inclusive é um problema de saúde, porque quando as pessoas começam a desenvolver uma alma ou ter sintomas que possam levá-las a desenvolver a tal alma, elas precisam ir ao médico, elas precisam se tratar.
Dependendo da importância da pessoa para o Estado Único, ela pode inclusive ser exterminada, porque a alma é algo muito perigoso para esta sociedade. Então, neste ponto do livro em que eu estou, o nosso personagem está desenvolvendo uma alma e enfrentando os dilemas e os perigos de começar a sentir alguma coisa numa sociedade em que ele não deveria sentir, apenas fazer as coisas de forma muito programada, conforme a tábua das horas, sociedade muito taylorista. Esse enredo, portanto, está sendo interessantíssimo de ser acompanhado e eu com certeza já posso deixar aqui a minha recomendação. Se você não conhece Nós do Zamiatin, leia, não vai se arrepender. Quando eu finalizar a leitura, eu volto aqui para contar as minhas impressões finais. Bem, pessoal, por hoje é isso. Compartilhei então com vocês as minhas últimas leituras, as que eu já realizei, as que estão em andamento. E agora eu quero ouvir de vocês. Deixa aqui nos comentários. E você, está lendo ou leu o que ultimamente? Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas que também gostam de livros, de literatura e de espalhar o seu amor pelos livros por aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.